estão dentro de uma cadeia de uma pessoa que está aí no dia a dia. Então, assim, tem uma facilidade de propagação e de leitura de dados 10 vezes maior que a de uma pessoa normal. Então, neste ponto, o TDAH é maravilhoso. Ele tem uma capacidade, da melhor maneira, tem uma capacidade de raciocínio aí, comprovadamente, cientificamente, muito melhor do que de uma pessoa não TDAH. Caramba. É. Bom, o episódio hoje a gente vai falar de livre-arbítrio, né? Foi o que a gente combinou. Isso. E eu queria... A Andréia, esses dias a gente estava conversando sobre isso. No último episódio, né? A gente deu uma pincelada. E a Andréia falou que não acredita no livre-arbítrio, né? Como o Miorim acredita, falei, vamos conversar disso aí, vamos ver quais frutos que a gente pode colher. Por que você não acredita no livre-arbítrio? Na questão não é que eu não acredito, é que não existe. A gente só acredita ou desacredita daquilo que existe. É porque o livre-arbítrio ele não existe. Não é que eu não acredito. Ué, eu que te pergunto, você que acredita? O livre-arbítrio é a capacidade de ter feito diferente. Sobre qualquer conjunto específico de situações poderia ter sido diferente do que foi. Isso é oposto ao determinismo. No determinismo, tudo é porque em algum momento foi. Ou seja, se você voltar até o início do universo, você poderia, hipoteticamente, se você tivesse todas as informações, prever como seriam cada uma das situações seguintes. Você poderia saber, no ano 1 do universo, como se comportaria o Tchorró, se o Tchorró ia ou não movimentar-se desse jeito, levantando o livro dessa forma, ou se ele ia levantar, por exemplo, para ir no banheiro. Nós poderíamos saber isso com uma precisão milimétrica. Esse é o caso? Você ampliou demais, né? Você foi lá na história da humanidade, do universo, eu vou tentar trazer isso para a individuação. O determinismo, na verdade, eu até brinquei hoje que talvez eu vá até escrever um livro sobre isso, aí deixa eu aproveitar. Nós temos 3 grandes feridas narcísicas da humanidade, né? Primeiro, nós achávamos que a Terra era o centro do universo. E aí vem Copérnico e diz que não. A Terra não é nada, é um planetinha que gira ao redor do Sol. Primeira ferida narcísica. Segunda ferida narcísica, nós achávamos que nós éramos o centro da criação, que nós éramos o animal mais importante. E aí vem Darwin e diz, não, nós somos um ser em evolução, como o sapo, a ameba, qualquer coisa. E aí a terceira ferida narcísica vem Freud e diz, nós não somos senhor nem de nós mesmos. Nós somos movidos pelo inconsciente. A quarta ferida narcísica é o determinismo. Na verdade, não é que lá atrás eu vou ler a atitude do Rodrigo de mexer o livro. Nós somos determinados neurologicamente, psicologicamente, biologicamente. Todas essas questões que nos envolvem e que nos rodeiam, elas vão determinar, de certa forma, aquilo que eu vou reagir. Então eu digo o seguinte, é uma questão temporal. Se você pegar uma atitude minha, eu vou determinar em tempos causais. Então, existe uma explicação para as minhas atitudes no tempo causal do segundo, que são os neurotransmissores. Então, se eu te der um tapa, nos primeiros minutos eu vou explicar através dos meus neurotransmissores. Nas primeiras horas, através dos meus hormônios. Nos primeiros anos, através da minha questão da biologia. E nas próximas décadas, na questão da minha epigenética. De onde eu vim, como eu nasci, minha condição social, minha condição cultural. Então, baseado em todas essas determinações, o livre-arbítrio cai por terra. Eu sou livre aonde? Como? Não, essa é uma boa pergunta. Acho que a gente pode começar pela neurologia. Eu acho que é o campo talvez mais rico para isso. Porque é o campo onde se acredita que houve uma vitória, né? Então existem os chamados experimentos de Libet. Libet fez o seguinte experimento. Com um relógio de Libet, ele dizia, você fica com a sua mão levantada. Quando você sentir vontade de abaixar a mão, você olha para o relógio e registra o tempo. E aí você, evidentemente, aperta o botão e escreve lá em que momento o relógio estava marcando quando você olhou para ele. O que acontece? Descobriram que existia uma coisa chamada potencial de ação. Esse potencial de ação, ele acontecia uns 300 milissegundos antes de você abaixar a mão. Libet acreditava com isso ter tido uma resposta significativa contra o livre-arbítrio. Por quê? Porque se nós podemos antecipar aquilo que é efetivamente o livre-arbítrio, o que é uma escolha do sujeito de abaixar a mão, então é claro ali que nós não teríamos livre-arbítrio. O problema ele descobriu uma outra coisa. Ele descobriu o Fruont. O que é o Fruont?
Ele descobriu que você tinha um tempo de 200 milissegundos entre você ter a vontade de abaixar a mão e você, de fato, abaixar a mão, para você decidir se você ia abaixar a mão ou não. Então ele disse para as pessoas, pessoal, tentem não abaixar a mão. E aí, as pessoas que não abaixavam a mão, elas tinham feito isso em até 200 milissegundos antes. 200 milissegundos é o suficiente para que elas possam ser livres. Então, a gente teria, de acordo com o Libet, o poder do veto. Um outro cientista que tentou dizer isso, tentou dizer, não, nós não temos livre-arbítrio, a neurologia é clara aqui em dizer que nós não temos livre-arbítrio, a neurociência de fato não corrobora o livre-arbítrio. O que ele fez? Ele pegou, ele é o chamado Penfield, né? Ele tem um homúnculo de Penfield. Ele pegava pedaços do seu cérebro com uma espécie de agulha e ele chegava a conseguir fazer com que você, com uma mão, você se enforcasse e com a outra você se segurasse, porque você não queria se enforcar. Então ele fazia o seu músculo se mover de uma forma que não era desejada para você no primeiro instante. Mas Penfield, por incrível que pareça, defende o livre-arbítrio. Por quê? Ele defende o livre-arbítrio porque ele descobre o seguinte: não importa o que eu faça, eu posso fazer ele dar pirueta, eu posso fazer ele sentir que se lembra de alguma coisa, mas eu não consigo fazer ele acreditar que foi ele quem fez isso. Não, doutor. Foi você que fez isso comigo. Ou seja, a sensação de que nós temos de que nós somos agentes, essa ele não conseguiu replicar. Existem outros experimentos, Dr. Wagner, sobre o automatismo. É muito doido os experimentos dele. Ele bota sua mão num autômato e você com a mão no autômato, você teria que decidir ali determinadas coisas, sei lá, para onde eu vou apontar minha mão. Só que se ele te mostrar uma figura da sua chave do carro, você vai apontar sozinho a sua mão para onde está o seu carro. Meu Deus, não temos livre-arbítrio, porque parece que parte das minhas ações são automáticas. Mas, simultaneamente, nós descobrimos que existem ações que não podem ser somadas em termos automáticos. São as chamadas intenções de consciência, ou intenção de implementação. Essas decisões são tipos de decisões que as pessoas tomam, às vezes, semanas antes, e que tem um papel extremo e direto na tomada de decisão posterior. Então, um exemplo muito simples. Pegaram 2 grupos de controle. Um dos grupos, as mulheres tinham tido... os 2 grupos precisavam de exames de câncer de mama. Uhum. Os 2 grupos precisavam se checar. E um deles, você disse, digam agora quando vocês vão fazer isso no mês que vem. No outro grupo não foi dito nada a elas. Foi dado o mesmo material de divulgação sobre a necessidade disso, mas não foi feito o autocompromisso. Esse grupo que fez o autocompromisso, 87% se comprometeu no dia e 100% acabou fazendo naquele mês seguinte. O outro grupo, apenas uma das mulheres, equivalia a 6%, tinha de fato feito o exame. Ou seja, a diferença de ter uma intenção direta de fazer faz uma diferença muito expressiva. E isso não pode ser deduzido em termos automáticos. Ou seja, é uma decisão que nós tomamos de forma consciente. Esses papéis da consciência, inclusive, tem um estudo revisado com mais de 200 estudos de intenções de implementação que são extremamente importantes. O que isso me indica? Isso me indica que, por mais que nós tenhamos o que a gente chama de neurocorrelato, ou seja, o cérebro exerce algum papel, é o cérebro que nós utilizamos efetivamente para tomar nossas decisões. A consciência exerce um papel muito maior no processo de escolha das coisas. Não há, por mais que existam correlatos neurais, não há como nós estabelecermos uma relação direta entre um conjunto de um potencial de ação, de um efeito neurológico específico e a ação seguinte. Eu sempre tenho uma distância entre elas. E essa distância é onde reside o livre-arbítrio. Aí você rasgou a psicanálise e a neurociências, tudo, e jogou tudo fora. Por quê? Porque aí você fala que a consciência decide. Para começar, que a consciência só decide em torno de 20% das nossas ações. Os outros 80% estão a nível inconsciente.
Depois a neurociências vai falar de neurotransmissores, de genética, de epigenética, de ambiente cultural, aí tudo isso desconsidera e a consciência escolhe. Eu vou pegar um exemplo mais simples que talvez nos aproxime mais. Tô gostando, viu, André? Eu tô com você. Você pega um menino que a mãe dele engravidou dele, ela era usuária de crack. Aí ela vivia nas ruas, aí ela tinha lá toda uma questão neuroquímica o tempo todo durante aquela gestação. O nível de cortisol altíssimo, uma gestação baseada em cortisol, em droga, não sei o quê. Aí essa mulher sofreu um acidente durante a gravidez, esse menino foi parido na rua, aí ele cresceu num ambiente extremamente agressivo, aí ele tem todas essas questões, aí ele sofreu trauma, ele sofreu abuso na infância, ele não estudou numa escola que desse a ele condições, que desse a ele um arcabouço que ele pudesse ter uma condição de relevância. E aí ele chega lá na frente com toda essa genética, neurologia, neurociências, psicologia, epigenética influenciando. E aí ele chega lá na frente, você acha que ele tem livre-arbítrio? A consciência dele escolhe apesar de. Vamos lá. Não ainda responde. que fosse o caso que nós tivéssemos... Responde. Miorim. Sim, eu Sim acredito. ou não? Sim, eu acredito. Como? Então, é isso que eu vou responder. Não, mas você seja bem objetivo. Você. 20% Miorim, a das pressão, decisões... você pode Objetivo, responder. viu, Você Miorim? objetivo. Não, você pode Objetivo. responder como você 20% quiser. Se você das precisar de decisões raciocínio, você serem pode usar. inconscientes. Eu não armadilha. preciso, para ser muito específico. Roberto, você tá fazendo advogado do diabo, tá vendo, Rodrigão? Para ser muito específico, ó. 20% das decisões serem conscientes e 80% serem conscientes não faz tanta diferença desde que as decisões conscientes sejam as chamadas formadoras de caráter. O Robert Kane ele tem um conceito interessante que são decisões formadoras de caráter. As decisões que compõem quem nós somos, elas podem ser feitas por nós mesmos? Se essas podem, então nós temos motivos para acreditar que mesmo o elemento inconsciente posterior deriva de alguma forma desse elemento seguinte, desse processo de decisão, por mais que possa acontecer poucas vezes na vida. Talvez tenham poucos momentos em que nós sejamos livres, mas se tem ao menos alguns bons momentos em que nós somos livres, então nós somos livres. Eu tinha falado isso com eles, inclusive, eu tinha dito, ó, eu acho que uma das coisas que talvez faça uma confusão nisso, eu cheguei, foi contigo que eu comentei? Foi, sim. Foi, que aquele que defende livre-arbítrio não precisa defender que nós somos sempre livres, mas que nós somos livres em ao menos alguns momentos que são definidores. Então, é isso que nos faz, por exemplo, poder responsabilizar alguém por um crime. É isso que nos faz, por exemplo, poder enxergar um nexo causal entre as decisões de alguém e ele mesmo. Entende? Por isso que nós dizemos que as decisões são dele. Sobre a questão dos elementos de influência. Os elementos de influência, eles são extremamente importantes. Então, por exemplo, tem o caso da prisão de Harvard. Certo pesquisador, ele... Acho que é Dr. Zimbra, eu acho. Não lembro qual é o nome dele. Zambardo? Não lembro agora. É algo do tipo. Ele fez um experimento em que ele colocou uma série de estudantes comuns em um ambiente e ele disse, ó, vamos todos simular uma prisão. Metade dos estudantes simularam presos e metade simularam pessoas que eram de alguma forma os carcereiros. Os carcereiros, em 3 ou 4 dias, estavam batendo do pessoal que era preso do nada. Né? Um outro experimento muito famoso é um experimento em que dá choque. Então você tem 2 salas. Numa sala você tem um instrutor que está, de alguma forma, dando ordens para você abaixar alavancas toda vez que a pessoa do outro lado errar. E aí você vai ouvindo a pessoa reclamar de dor e você continua abaixando as alavancas. Sabe qual é a solução para esses experimentos? O experimento passa a ser nulo. É você contar para essa pessoa esse resultado. Agora, se vocês ouvirem desse experimento, se alguém chamar vocês por uma câmera de choque, a tendência é que vocês parem no primeiro choque. Vê que doideira. A consciência desse fato faz com que o próprio evento por si só tenha uma influência muito menor. Inclusive, essa é uma das questões centrais da psicologia, que é trazer esses elementos à consciência e fazer a consciência disputar eles. Porque ela é capaz de mudar, inclusive, esse cenário de influência. Mas aí, quando eu trago a consciência, na verdade, o que vocês chamam de livre-arbítrio, eu chamo de escolha.
Quando eu trago a consciência, eu tenho capacidade de escolher se eu vou ser movida pelo meu pacote ou não. Eu, André Vermont, tenho um pacote, que tem a genética do meu pai, da minha mãe, tem a minha condição sociocultural, tem tudo que eu vivi, tem os meus hormônios, tem os meus neurotransmissores atuais. Se hoje eu estou de TPM, isso tudo vai influenciar. Mas aí eu tenho condição de olhar para esse pacote e dizer assim, hoje eu vou escolher, ou nesse momento aqui no podcast, eu vou escolher ser movida por esse pacote ou não. Isso é escolha. Agora, livre-arbítrio é muito forte. Porque livre eu parto da condição de liberdade extrema. Quando eu falo em livre, eu estou dizendo que nada me influencia. A palavra livre, ela é muito extensa, ela não é estrito sensu, ela é lato sensu, ela amplia. Então, quando eu estou falando que eu sou livre mesmo. Então, não dá para dizer que um filho de um milionário, um filho de Elon Musk, sei lá, tem as mesmas condições que alguém que nasceu lá no morro com todas as influências negativas. Então, quem nasce com condições muito melhores, muito mais facilitadas, já nasceu na linha de chegada. Então, não dá para chamar isso de livre-arbítrio. Eu tenho escolhas. Eu concordo que, aí você falou uma parte que para mim aí faz sentido, e que seja nevrálgica. Eu trago a consciência. Aí sim, eu não sou consciente, eu trago a consciência. No momento em que o Rodrigão fala, eu preciso ser melhor pai, ele está dizendo que trouxe à consciência essa informação e que isso começa a incomodá-lo e que ele começa a querer mudar ou fazer escolhas melhores. Isso não é livre, isso é escolha. Ele teve todas as questões do pai dele, a questão da vida que ele teve, a questão da adolescência dele, só que agora ele toma consciência disso e ele diz, eu não quero que esse pacote determine a forma que eu vou educar meus filhos. E aí ele faz escolhas, aí eu concordo. Livre, não. Você vai viver debaixo da história que você foi criado, da sua genética, do fato de você ser colérico, do seu jeito de reagir às coisas, do dia que você está vivendo, dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores e toda essa bagaça toda que vai influenciar nas nossas decisões. E aí quando você fala assim, a gente não é livre o tempo todo, mas em alguns momentos. Aí a coisa começa, tá vendo como que a coisa começa a mudar de figura? E aí o assunto começa a mudar. Então, essa livre escolha, esse livre-arbítrio, ele começa a ficar mais ponderado. Então, eu tinha, agora eu não tenho sempre, agora eu só tenho quando eu tomo consciência. Aí, tomar consciência faz parte de um processo, porque não é tão simples. É simples você tomar consciência que você não é um bom marido? Se é que você não é, responder, isso aí é a armadilha que você tá fazendo pra mim. Aí nós estamos falando a mesma língua, porque aí, por exemplo, se eu faço terapia, sim, ou se eu vou na igreja, se eu vou no centro de macumba, não sei, cada um tem o seu lugar de catarse, de trazer as coisas à consciência. E aí se eu vou, ou se eu tenho essa oportunidade de trazer a consciência, aí eu começo a querer contrariar o que eu trouxe à consciência, ok, mas livre, não sou livre. Aí tem... Eu acho que a Andréia tá te convencendo, né, aí meu presta atenção. Para não, o contrário. Eu acho que você quer sentar de cá? Você quer sentar de cá? Ela Você quer sentar de cá? Eu vou ficar do lado do Meurinho. Vamos. Eu vou só pegar uma água lá, vai lá, Meurinho. O que acontece? Toda hora, pô. O Alfred Miller, ele diz que tem 2 tipos de livre-arbítrio. Ele diz que um deles é o livre-arbítrio moderado, que é como se fosse a gasolina normal, gasolina comum. E existe o open deepness, que é a abertura total, a abertura profunda. Como se fosse a gasolina premium. Eu, geralmente, defendo que existe pelo menos a gasolina comum. Aqui, para o debate não morrer aqui, porque a gente parece ter concordado, eu vou defender, eu vou trazer argumentos da gasolina premium. Lembrando que eu sou um pouco, dentro do debate do livre-arbítrio, eu sou um pouco indiferente em relação a esses que defendem ou o pacote inteiro ou o pacote médio. Certo. Parece que no pacote médio a gente concordaria e eu vou apresentar alguns pacotes do pacote inteiro. Tá bom? Uhum. Para mim, qual o primeiro e principal argumento do pacote inteiro? A aleatoriedade. Nós, seres humanos, vivemos com uma profunda aleatoriedade. Não existe como, dentro das nossas experiências, algo realmente se repetir. Então não tem como algo, do ponto de vista mais direto da nossa vida, a gente dizer, não, nós fomos moldados por certos padrões que nos deram quem nós somos. Esses padrões não são tão padrões assim. Um dia você tinha 5 anos e algo aconteceu contigo, no outro dia você tinha 6 anos e algo aconteceu contigo. Mas sem te cortar e já te cortando, me explica como é que o menino da favela que foi gerado no crack, teve todas essas condições, tem livre-arbítrio, baseado nas suas teorias. Essa é a questão. Não houve para ele, efetivamente,
ter sido gerado no crack foi apenas uma das circunstâncias que ocorreu a ele. E as circunstâncias que moldam realmente a nossa vida, do ponto de vista desse pessoal da abertura profunda, você vê que nome péssimo aqui pro Brasil, né? Não. Cheio de piadinhas possíveis. Mas esse pessoal da abertura profunda, eles acreditam que as situações, o potencial que elas têm de nos afetar está profundamente dedicado a quanto de energia nós damos a elas, no sentido de quanto esforço nós damos a ela e quanto esforço psíquico nós damos a elas. Então, se nós transformamos elas em temas da nossa psique, nós podemos fazer com que qualquer nova coisa seja um tema. Um dos argumentos, inclusive, centrais para essa abertura profunda são os padres. Os padres fariam uma espécie de abertura profunda a partir do momento que eles têm histórias extremamente diferentes entre si. Todos eles firmam um certo compromisso e eles conseguem fazer com que essas vidas absolutamente distintas se tornem uma vida específica. Assim como as freiras nesse sentido. Mas do que você está falando? Dessa capacidade de, mesmo que você tenha uma vida, beleza, a vida aconteceu de determinada forma, mas tem um histórico para essa determinada vida. A mesma decisão faz com que esses indivíduos levem as mesmas vidas. Nunca, eles não levam a mesma vida nunca. Cada um leva uma vida individual. Então, mas ele se dedica a um conjunto de coisas que será a rotina dele. A rotina dele passa a ser comum com vários outros. Miorim, mas aí é adestramento só. Não é adestramento. Eu tô dentro de uma congregação, aí eu sou adestrada a acordar, fazer a liturgia das horas, a tomar o café, fazer... Isso não tem nada a ver com determinismo, nem com livre escolha. Porque... Eu não levo a mesma vida. Eu tenho rigor, eu tenho rigor litúrgico de comportamento que eu tenho que seguir, mas cada um é um. Aí lá dentro do convento tem psicopata, lá dentro do convento tem homossexual, lá dentro do convento tem gente que não reza nada, que tá ali por interesse, tem gente que tá ali porque queria fazer faculdade, tem condição de pagar a faculdade na igreja, ele vai ter, tem gente que tá ali por dinheiro, tem N coisas. E às 3 da tarde todos eles estão rezando ali 2 horas. Isso é adestramento. Então, aonde que isso é livre-arbítrio? Então essa é a questão. Para esse pessoal da abertura profunda, isso seria o extremo oposto do adestramento. Porque são pessoas com um perfil, um histórico completamente diferente entre si, que conseguem efetivamente fazer a mesma coisa. Ou então, se for assim, então todos os torcedores do Flamengo levam a mesma vida, porque estão no Maracanã no domingo às 5 horas da tarde torcendo. Aí eu acredito que existe. É só uma liturgia, é só uma atitude. Eu só tô no Maracanã às 5 da tarde assistindo o Flamengo, como eu tô às 3 horas da tarde rezando a liturgia das horas. Isso não me iguala aos meus ali. Não, mas é porque eles chamam isso do modo de vida, do lifestyle deles. Esse lifestyle teria o potencial, a adesão ao lifestyle, por exemplo, teria um potencial de fazer vidas completamente diferentes através dessa padronização de levar em uma determinada direção. Então, por exemplo, quando o cara assume o lifestyle de ser um empresário, ele tinha uma vida específica. Essa vida nova que ele escolheu tem uma série de exigências. Ele esquece de quais eram as denominações anteriores e ele se adequa a essa nova disciplina. A mesma coisa, jogador de futebol. E a gente vê históricos muito diferentes em relação a eles. E ainda assim a gente vê que a disciplina corrente nesses meios faz com que esses indivíduos acabem, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, tendo vidas que são profundamente distantes daquelas que a gente diria que eles teriam se eles tivessem vivido normalmente. Então, um rapaz que viveu ali uma vida complexa, cheia de drogas, viu crime, e ele consegue, através da disciplina, todos os dias estar jogando em determinado horário de forma específica e direta. E isso é uma substituição não de um pedacinho da vida dele. Ele deixa de se alimentar de determinada forma, ele deixa de sair com determinadas pessoas. Ele consegue realmente, através dessa substituição do estilo de vida... Mas você acha que isso daí mudou ele, o fato de ele estar lá no seminário, rezando a liturgia das horas todo dia, ele tem livre-arbítrio e ele contrariou toda a história dele anterior? Eu acho que, assim, pra ser sincero, por que eu não gosto desse argumento enquanto defensor do livre-arbítrio? Você sabia que a maioria dos abusados se tornam abusadores? Sabia. E que muitas vezes... E aí ele tá lá dentro do convento, aí ele foi abusado e em algum momento ele se transforma em padre e ele é pedófilo. Sim. E aí o que é ele ter rezado a liturgia das horas todo dia mudou, ele deu ele livre-arbítrio. Porque ele teve uma parte da disciplina que faltou. Mas não mudou. Se ele em algum momento a personalidade dele aflorou porque ele tinha sido determinado lá atrás por uma vida de violência, de sexo, de abuso e que em algum momento aflorou. Na prática eu não vejo o livre-arbítrio funcionar.
Eu queria ver na prática. Eu não queria experiências, citações, eu quero ver na prática. Então, mas é isso. Me dá um exemplo prático para mim. Porque isso me parece prático. O cotidiano do monge parece prático. Eu entendo que ele ainda pode, justamente por ele ter livre-arbítrio, romper com esse padrão anterior que ele tinha estabelecido para si mesmo. Mas o que eles tentam salientar, o pessoal da abertura profunda, é justamente essa parte de que você tinha vidas completamente diferentes, influências completamente diferentes, e ainda assim você passa a ter uma rotina muito similar para uma série de grupos. Então, esse argumento ele funciona assim. Ele encontra, cara, olha só, parece ser o caso que um grupo de indivíduos consegue, através de uma deliberação racional, substituir não um aspecto da vida, não tomar uma ou outra decisão, mas substituir o modo de viver dele de uma hora para outra. Enquanto ele está lá no convento. Então, essa é a questão. É lógico que é necessário... Você acha que isso daí matou a personalidade dele, quem ele era, o biológico dele, mudou a personalidade dele. Essa é a questão. Para os defensores da abertura profunda, isso tornou ele um novo homem. E quantas vezes vocês conversaram com padres que não disseram isso? Defensores da abertura profunda, vocês estão totalmente equivocados. Você não acredita que quando uma pessoa, por exemplo, nesse caso de um padre independente, porque aí quebra muito... Eu entendi que o que o Miorim enxerga é que isso quebra muito dos padrões, porque você fala assim, que o filho do Elon Musk naturalmente nasce na linha de chegada. Sim. Né? Mas que para ele, teoricamente, é muito mais fácil que o cara que nasceu de uma mãe usuária de drogas, sem oportunidade nenhuma, tal. Mas esse cara, ele também pode mudar totalmente a realidade dele. A prova é um padre que muda total. Aí não é livre-arbítrio. É aí que é o nosso ponto de interseção. São as escolhas. Se eu tomo consciência de quem eu sou, por alguma via, seja ela terapêutica ou não, se eu tomo consciência de quem eu sou e agora eu faço escolhas, aí eu mudo. Mas o problema é... Aí sim, eu não sou refém da minha história, eu não sou determinado pela minha história. Mas isso vai exigir consciência e um esforço gigantesco. Gigantesco. Uma luta. Aí eu tô falando psicologicamente, você imagina geneticamente. Você imagina, vou pegar aí um exemplo bem banal. Um mega empresário milionário lá de Uberlândia, que eu não vou citar o nome, e a minha mãe. Os dois têm a mesma idade. Agora eu vou falar de genética. Quem que você acha que tem chance de ter uma vida com muito mais condição, saúde e tudo mais? Minha mãe ou ele? Geneticamente? Se for geneticamente, talvez a sua mãe. Ele! Não, geneticamente, as mulheres não nascem para viver mais tempo. Mas ele teve toda uma condição na existência inteira. Ele faz tratamento no Albert Einstein. Toda a alimentação dele é baseada numa mega hipernutrição. Ele tem todo um arcabouço que cuida da parte... Aí eu tô falando biológica, nem tô falando psicológica. Tá. Obviamente que se ele tiver um câncer, ele tem muito mais condição que a minha mãe de sair muito melhor desse câncer. Falar que existe livre-arbítrio é bater na cara das pessoas, falar que tem livre-arbítrio. Se eu pegar um menino agora lá na favela de Uberlândia e pegar o filho desse cara e pôr os dois juntos e falar que é livre-arbítrio, eu tô de sacanagem. A pergunta é um pouco mais... Esse menino aqui, ele vai ter